Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. É aquele do qual tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, e assim também para aqueles que o rejeitam, ele reage da mesma forma. Tudo está condicionado àqueles que creem, assim como os que não creem. Sempre aqueles que não creem, embora a palavra diz que aqui tudo se sucede a justos e injustos, aqueles que agem com piedade como impiedade, há um tempo e um propósito debaixo do céu aonde ele reage de acordo com a própria atitude de cada um. Ele nos ensina que aquele que persevera segundo o seu direcionamento, o plano não é de fazer causar dano algum, é de fazer prosperar, mesmo porque até mesmo aqueles que procuram nos prejudicar ou causar algum dano, o Senhor transforma toda maldição em bênção. Ninguém pode amaldiçoar aquele que é abençoado nas regiões celestiais. Por isso, tudo o que nós temos que fazer constantemente é perseverar segundo as boas atitudes, das quais Ele nos mantém firmes em retidão, em sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, sempre desviando do mal, que é o dever de todo ser que respira para que tudo vai bem. Se submetido à prova, motivo de alegria, e perseverai, porque seu espírito está pronto e experimentado para nos aprovar, para nos manter firmes até o fim. Porque segundo o seu direcionamento, sempre nos fazendo prosperar, sempre nos concedendo vida com abundância e ainda a vida vindoura daqueles que ele dirá: vinde benditos do meu Pai, assim como preparou também um lugar para aqueles que rejeitam, onde mesmo nos concedendo poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, nos ensina: antes vos ensinarei qual a vossa alegria. A vossa alegria, que o nome esteja escrito no livro da vida. Assim como o nome está escrito no livro da vida para aqueles que permanecem segundo a fidelidade, assim como ele é fiel, existem aqueles também que têm os seus nomes escritos na terra. Quando ali alguns queriam acusar uma mulher apanhada em adultério, pela nossa lei podemos apedrejá-la, ele dizia: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ali, cada um examinando a si mesmo, desde os mais novos aos mais velhos, não sobrou ninguém. E ali, estando ele e a mulher, ele disse: onde estão os seus acusadores? E ele disse: a tua fé te salvou, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Porque ele disse, por estas palavras que tem proclamado nos últimos tempos, aquele que não estiver na devida obediência através do que ele disse, quando o chamam de bom, ele diz: por que me chamais de bom? Só há um bom, os mandamentos. Todo aquele que guarda na tábua de um coração de carne e os aplica, são aqueles que perseveram. Aonde ele mesmo nos diz: se eu não tivesse vindo e demonstrado que é possível pelo bom proceder, não teria ninguém como culpado, como condenado, mas como ele veio e demonstrou a nossa semelhança,
é o Verbo que se fez carne, filho do homem, mas a natureza divina, pois não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Ele é aquele que tudo se cumpre no devido tempo. Assim, quando ali pregado no madeiro, disse: está consumado. Por isso, em mais um dia, ele é aquele que, agindo ele, não há quem possa impedir o seu agir. Aonde ele está a operar grandes feitos, está a trazer o galardão de todo o ser que respira, aonde são tempos de se conhecer aqueles. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tsadik, assim como aqueles que servem o Racham, o maldoso. E ele está a apartar, a separar, unir um povo unido numa só fé, num só propósito, num só batismo de fogo. Pelo fogo sois provados, assim como o crisol para o ouro, assim como o fogo para a prata. Ele esquadrinha a intenção da mente e do coração. Pelo fogo sois provados, assim nos diz o Senhor. Aqueles que perseveram segundo ele, ainda que os rios submergirem, não se afogarão, ainda que sejam jogados numa fornalha aquecida 7 vezes, mas no fogo estão a passear pelo fogo. Ainda que se queime alguma de suas obras, permanece, porque o Senhor é aquele que os conhece, e assim ele é aquele que nos concede o refrigério, é aquele que não tosqueneja, é aquele que tudo opera e executa, e por depositarmos a nossa confiança no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há, e pela submissão do coração, herdou tudo do Pai. Por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. E assim perseveramos em mais um dia, glorificando o seu nome através, como um culto racional, um culto de ação de graças daqueles que permanecem através das boas atitudes que ele recebe, com um aroma agradável às suas narinas, assim como também conhece aqueles que está a exalar um mau cheiro e ele está a ponto de os vomitar, assim como o cão que volta ao seu vômito, assim é aquele que retrocede e à imundícia do pecado, e ele não tem prazer nestes. E assim o Senhor está a separar todo o joio do trigo, e agindo ele, não há quem possa impedir, quem possa escapar das suas mãos poderosas. Agindo eu, quem impedirá? O grande eu sou. E assim contemplai em mais um dia quão grande abalo ele está a operar sobre toda a terra, purificando o templo, colocando os arrogantes olhos altivos no seu devido lugar, aonde ali haverá choro e ranger de dentes, assim nos diz o Senhor.